Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai sair um pouquinho dos gêneros do fotojornalismo, já falamos bastante sobre isso, a gente vai tratar de um outro assunto hoje, que é a questão da realidade da fotografia dentro do universo do fotojornalismo, né? Porque tem isso também, né? A gente acaba atribuindo realmente ao jornalismo uma realidade que às vezes isso pode ser um quesito bastante subjetivo. Então, dentro da fotografia e o real, o que eu pretendo tratar com vocês é discutir, na verdade, é fazer a gente pensar um pouco sobre qual é a função do fotojornalista e como ele se relaciona com a imagem e ainda mais como as pessoas veem essa imagem que está sendo veiculada nos diversos veículos de imprensa, né? Então, primeiro vamos ficar com uma definição aqui de fotografia de imprensa do Vilches, que a fotografia de imprensa é o olhar singular e subjetivo de um fotógrafo e de um jornal que a publica. Olha que interessante o que a gente tem aqui. A fotografia de imprensa é um olhar singular e subjetivo. Por que ele não é objetivo? Por que haveria de ser subjetivo? Porque não há como ser objetivo por uma questão de natureza humana, né, por uma questão até semiótica, né? A semiótica trata um pouco sobre isso, né, sobre a desconstrução da verdade, a desconstrução de que a verdade é uma interpretação pessoal de coisas que estão acontecendo, de fatos que estão acontecendo. Então, acaba sendo sim um olhar subjetivo, porque a interpretação de uma pessoa, o olhar de uma pessoa que está pautada por um jornal, um posicionamento de um jornal, e às vezes, tudo bem, se não tiver um posicionamento, a ausência de um posicionamento, liberdade também é um tipo de posicionamento, liberdade total, né? Então você tem liberdade total para se posicionar de qualquer maneira, também é uma maneira de você se posicionar, e singular no sentido de que depende de cada situação e de como o fotógrafo está se relacionando com aquela situação. Então a fotografia de imprensa é sim um olhar singular e subjetivo de um fotógrafo e de um jornal que a publica. Porque dentre as diversas fotografias que podem ser produzidas em qualquer um daqueles gêneros que a gente viu do fotojornalismo, se você optar por uma fotografia ou pela outra, você está mudando aquele olhar. Então é muito importante que a gente não seja ingênuo quando a gente trata do fotojornalismo, da fotografia, né, inserida dentro do campo do jornalismo, tudo como realidade, tudo como fato, porque nem sempre pode ser uma interpretação, e essa interpretação às vezes cabe mais pesquisa, essa interpretação cabe também crítica, então a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa que é quando acontece. É obviamente que a gente não quer nem ficar recebendo esses milhares de ataques que a imprensa vem recebendo sistematicamente há mais de 10 anos, o que é um absurdo, obviamente um absurdo, né? A liberdade de imprensa é o fiel da balança de qualquer democracia, né? A liberdade de se comunicar, de noticiar, sem receber nenhum tipo de sanção sobre isso, né, de nenhum ataque nesse sentido. Então, mas a gente tem que optar não, a gente tem que observar que a fotografia tem sim esse olhar singular e sim é sim subjetivo porque ele está pautado numa pessoa e pessoas carregam consigo questões culturais, sociais, acadêmicas, posicionamentos e ideias e então essas pessoas têm um olhar singular e subjetivo, mas eles também estão sendo influenciados de alguma maneira pelo jornal em que elas estão trabalhando, ou pelo jornal no qual aquela foto vai ser publicada, ou pela escolha das diversas fotos que eu tenho à disposição e vou poder publicar posteriormente. Bom, vamos lá. Outra questão é que a fotografia, ela anteriormente a isso que a gente acabou de conversar, ela tinha essa áurea, né, de ser a representação da realidade, né, de que a fotografia traria a prova fiel do real. Isso aí não é uma frase minha, é uma frase famosa do Labourdérier, e ele disse isso, né, o advento da fotografia lá do século XIX, né, mais precisamente lá no 1826, então quando ela se torna um pouco mais popular e quando a tecnologia permite que seja inserida em diversos contextos, né? No primeiro paisagem, depois com retratos utilizando equipamentos, depois sem os equipamentos, ela se torna mais rápida, fotografia de guerra, daí surge o fotojornalismo nesse sentido. Então pensou-se sim que só se havia a possibilidade de representar o real, né? A subjetividade da fotografia trazia essa presunção de semelhança e de
com aquilo que eu estava vendo. Então, assim, se eu fotografei, então é realidade. Se eu tenho uma foto disso, logo é verdade. Hoje a gente sabe melhor, né? A gente sabe que isso não é bem verdade, a gente sabe que não é bem assim, que a fotografia tem interpretação e ela pode trazer uma subjetividade que acaba manipulando a informação, se esse for o seu desejo. E esse não deve ser o desejo do jornalista. O desejo do jornalista é ser o mais fiel possível, ainda que essa subjetividade exista. A ideia é que ele tente se aproximar ao máximo de uma objetividade, mas essa prova fiel do real, proposta pelos filósofos do início do século XX e também lá no século XIX, e também pela maneira como a fotografia era encarada pela sociedade, a gente sabe que não é real, a gente sabe que não é a prova da realidade, né? A foto não traz a prova fiel da realidade. A imagem traz, na verdade, portanto, uma presunção de semelhança. Eu presumo ser semelhante com a realidade. E uma interferência, né, de que o objeto com o qual ela se parece existe mesmo, ou existiu, ou vai existir. Então, essa presunção de que aquilo que eu fotografei e no qual eu interferi pode ser um objeto que existe, existiu ou irá existir. Mas saber se aquilo aconteceu de verdade, isso é impossível de saber, mesmo que seja a coisa mais complexa do mundo, se você não estava presente, sempre será uma presunção do real, porque você não presenciou o fato. Então, saber que isso é assim já facilita bastante o seu trabalho, no sentido de você saber que a interpretação ela pode ser subjetiva e que você precisa ser o mais objetivo possível para poder representar aquela presunção de semelhança e realidade de uma maneira muito mais fidedigna ou da maneira mais fidedigna que você consiga. Isso acabou acontecendo, essa coisa da imagem ser a representação da realidade, justamente porque se tinha a ideia de que ao captar qualquer coisa por meio mecânico, a máquina fotográfica seria neutra. Então se originou da ideia de que a máquina fotográfica, porque ela se utiliza de meio mecânico, ou seja, eu sou uma tecnologia, eu faço a captação através de uma tecnologia, então não é a minha mão produzindo a imagem, de certa forma, né? Porque sim tem uma, alguma coisa mecânica que faz essa intermediação, e aí acaba que por ser interferido por um meio mecânico, né, por ter o meio mecânico como sendo aquilo que ajuda a fazer fotografia, então a impressão que se tinha inicialmente era que a fotografia era que a câmera era neutra. Ou seja, eu tinha uma tecnologia lá e a tecnologia produz aquilo exatamente que eu estou vendo. E a gente sabe que isso tem uma interferência muito mais óbvia de outras pessoas, né, de outros agentes. Né? Então, do que a gente pode imaginar, por exemplo, nessa pergunta que eu fiz aqui embaixo no slide? O que mais interfere no resultado de uma fotografia? Né? Eu diria até alguma coisa inversa. O que não interfere no resultado de uma fotografia? Porque tudo interfere no resultado de uma fotografia. Todos os atores, por exemplo, presentes na imagem, né? Então, quando eu falo atores, são os objetos presentes, as pessoas, a, tudo aquilo que eu tenho para compor a imagem de tema, tudo isso sofre interferência, interfere no resultado da fotografia. A pessoa que produz interfere no resultado da fotografia, o tema interfere no resultado da fotografia, onde essa imagem será veiculada interfere no resultado da fotografia. Ah, ela é uma fotografia que vai para qual tipo? Mas só interfere então, se for uma fotografia de imprensa ou publicitária, uma ficcional ou uma não ficcional? Não. Interfere até se você pensar em qual meio ela vai ser veiculada. Então, se ela é uma fotografia de jornal, o pensamento é um, se ela é fotografia para a internet, o pensamento é outro, se ela é fotografia de revista, o pensamento é outro, se ela é uma fotografia para ser inserida somente numa mídia social, o pensamento tem que ser outro. Então, qualquer coisa, para mim, na minha modesta opinião, interfere no resultado da fotografia, incluindo a pessoa que vai ver. Né? Que é um conceito, por exemplo, muito famoso, né, do Roland Barthes, quando ele trata desse sentido lá no livro dele da Câmara Clara. Então eu acho que o que não interfere na fotografia que seria até o mais difícil da gente delimitar. E para mim, o que menos interfere, eu diria assim, em fazer a foto, ou que menos, né, traz problemas quando você está num outro nível é a câmera. É a câmera. A câmera é um equipamento, é uma ferramenta.
Essa ferramenta tem que ser boa, sim, então ela interfere de alguma maneira, claro que ela interfere, e não é que ser boa no sentido de tecnologia, ser uma tecnologia avançada, ela tem que ser uma câmera que possibilita a fotografia que você quer fazer. Mas eu diria que dentre todas essas questões que envolvem o assunto e a realidade da fotografia, talvez a que menos interferiria seria a câmera, ainda que ela seja fundamental para se produzir a fotografia. Veja bem como isso tudo é muito complexo, né? A câmera, apesar de ser fundamental, talvez seja uma das coisas que menos a gente tenha que pensar sobre quando a gente vai produzir uma fotografia. Justamente porque isso hoje é muito comum para nós, né? A gente tem câmeras em todos os lugares, a gente tem câmera no celular, a gente tem câmera fotográfica, câmera no bolso, a gente tem câmera no relógio, a gente tem câmera no tablet, a gente tem câmera em todos os lugares, então a quantidade de câmeras fotográficas que nós estamos sujeitos é realmente muito grande, né? Então, todos esses atores envolvidos acabam produzindo um sem número de fotografias impressionantes e que a gente tem que saber lidar. E continuando ainda nesse assunto, a gente acaba se apoiando nesse senso comum de que na maioria das vezes, ou a não ser que você esteja vivenciando a situação, a imagem que você está vendo no suporte, ou seja, no papel, seja no digital, seja na televisão, seja em qualquer outro suporte que você venha a pensar ou venha a existir, ela não é a sua experiência. Ela é a experiência de outrem. Ela é uma experiência segunda, é uma experiência que alguém vivenciou, é uma experiência que alguém foi lá e fez, e foi lá e viveu. Agora, pense o seguinte: se você estiver fotografando um fato passado, talvez seja uma experiência até terceira, né? Porque aconteceu alguma coisa com alguém, uma segunda pessoa foi lá e fotografou e você é a terceira parte envolvida nesse processo. Você já nem é a pessoa é, que teve a experiência de visualizar o fato acontecido. Você já é uma terceira pessoa nesse sentido, né? Então você acaba que a gente influenciado até por uma sociedade de ampla vicariedade, né? Vicariedade é o termo de que a gente vive as experiências que os outros fazem e acabam nos comunicando. Então a gente está muito influenciado hoje por esse tipo de coisa, por essa prática social da vicariedade, acaba definindo então muito da natureza dessa experiência de você viver através das lentes de outra pessoa. E esse para mim, parece ser mesmo, assim, respondendo até a pergunta que eu deixei ali embaixo, um século que se inicia através da experiência de outros e que nos comunicam. Então a gente acaba vivendo muito sobre isso, né? E a gente fala muito sobre isso também, sobre como a gente é, vivencia as experiências dos nossos amigos, né? Ah, eu não estou saindo, mas o meu amigo está viajando, o meu amigo está fazendo em algum lugar, ou ele está postando foto de alguma coisa que eu não fiz, e eu acabo vivenciando aquilo, acabo de alguma maneira absorvendo aquela informação como uma experiência segunda, né? Como uma experiência de alguém que passou por aquela experiência, e aí eu, que não passei pela experiência, acabo consumindo aquela experiência como se fosse minha de alguma maneira, da mesma maneira que é uma fotografia jornalística, né? Que é uma experiência segunda, no sentido de que a gente reconhece aí, reconhece essa experiência através de um suporte e não está lá para vivenciar. E tem quais outras influências existiram para esse advento da fotografia como experiência segunda ou como pra, nessa prática social de utilização aí da vicariedade, da experiência dos outros que nos fazem, nos comunicam, né? São algumas coisas que eu já comentei com vocês. Primeiro, a nossa maneira, o nosso modo de viver em rede, né? O nosso modo de viver totalmente conectado, uns aos outros, né? E não só pela tecnologia, mas da maneira como a gente, pelas distâncias que hoje são menores do que eram há muitos anos, né? Antes as pessoas estavam mais distantes, então os diversos núcleos de redes que nós temos, né? Então é uma maneira de você enxergar. E ainda as novas tecnologias de comunicação, né, essa vida multimídia que a gente vive todos os dias, ou essas narrativas transmediáticas que nós temos acesso todos os dias, porque a gente remixa informações a todo momento e compartilha essas informações remixadas a todo momento com outras experiências envolvidas e recria histórias a todo momento. Então a gente tem um excesso de tecnologia em todos os lugares que a gente está. E por último, ainda essa virtualidade, essa vivência no mundo virtual, que agora ainda mais nesses períodos de quarentena e de pandemia que nós estamos vivendo,
que é quando eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda está vivenciando isso a uma potência ainda maior, justamente porque agora a gente tem no virtual uma grande parte da nossa vida real. A gente precisa do virtual para poder vivenciar algumas coisas que não estão ao nosso alcance como real. E dentro desse decalque do real, da prova do real, né, captada pela fotografia, acaba sendo também uma imagem virtual, que é uma imagem captada por um fotógrafo de uma representação que ele mesmo tem daquela cena. Né? E aí o grande desafio para o fotojornalista, né, inclusive é o que está no nosso próximo slide, é como eu posso acreditar naquilo que uma fotografia representa. Tudo bem que talvez a maioria das pessoas não esteja pensando nesse assunto, né? Mas como que é possível fazer da minha fotografia uma fotografia que as pessoas olhem para ela e passem a acreditar mais ou dar mais credibilidade a ela? Então eu diria que a gente tem algumas maneiras, né? Algumas maneiras nesse sentido mais amplo, mas eu acho que tem uma maneira muito simples de você trazer mais realidade ou olha, eu não, tudo você já está trazendo a realidade, tá? Você já está sendo o mais objetivo possível. O que eu estou dizendo aqui é para você potencializar isso para o próximo, para quem está fazendo a leitura fotográfica, para que não exista nenhum tipo de dúvida a respeito da verdade que você já está fotografando, tá? Então não estou falando que você está fazendo uma manipulação nem nada disso, ou que você está querendo induzir as pessoas a acreditar numa fotografia que não é real, mas sim de ajudar e potencializar o que você já tem como fotografia. E eu diria que isso vem através dos detalhes, né? Quanto mais detalhes você puder trazer, mais você vai aumentar essa, entre aspas, ilusão da foto ser exatamente um paralelo ou um duplo da realidade que você vê. Então, se você tiver bastante informação um único tema, tá? Mas se você tiver um realce grande de informações noticiosas, né, da foto, se você tiver bastante detalhamento da situação em que você está vivendo, você vai ter, gerar ainda mais essa impressão de que a fotografia é sim um duplo do real, né? Um duplo do que a gente vive ou do que a gente vê. Não é padrão, né? Não é uma coisa padronizada, tudo tem que ter detalhe. Não, nem tudo tem que ter detalhe, mas é uma dessas maneiras, né? Outra maneira é você adquirir vivência, cultura, estudo, ler bastante, livro, jornal, filme, vídeo, é cultura. É referência. Então, repertório. A palavra aqui é repertório. Quanto mais você tiver adquirido repertório, quanto maior for o seu entendimento de sociedade, quanto melhor for a sua visão a respeito de tudo que te cerca, melhor vai ser para você fazer fotografia. Senão as suas fotografias vão sair sempre cópias de fotografias que já foram produzidas ou fotografias com pouca informação, fotografias absolutamente comuns e que ninguém é, vai acabar reparando ou vai colocar isso como um trabalho muito bem feito. Bom, seguindo. A gente acredita, inclusive, que fotos estampadas em jornais de todas as formas representam certas pessoas, objetos, paisagens, porque temos um conhecimento prévio de traços pertinentes àquelas pessoas, objetos que a gente está vendo. Então, por exemplo, você sabe que aquilo é Campo Grande porque você conhece aquela paisagem que foi fotografada. Você sabe que aquilo é um certo tipo de pessoa porque você sabe como são os traços daquelas pessoas. Então, quando você potencializa esses traços, quando você potencializa é, essas características na fotografia, você traz ainda mais credibilidade para ela. Então você tem que, nesse sentido fotojornalístico, é o que você precisa fazer. Trazer sempre esses traços pertinentes naquilo que você está fotografando para que as pessoas saibam exatamente de qual assunto está sendo tratado. Então, quanto mais detalhamento e maior o nível de repertório que você tem, mais você consegue trazer, mais traços pertinentes você traz para você tornar a sua fotografia ainda mais real, que é o objetivo. Então, sem perder de vista essas restrições que a gente acabou de comentar sobre a fotografia, né, como uma representação absolutamente fiel da realidade e da sua incorporação ao noticiário impresso desde o fim do século XIX, então a gente vai chegar aqui numa definição de fotojornalismo no seu sentido estrito, tá? Não no sentido amplo do que é fotojornalismo, mas no sentido um pouco mais estrito. Então vamos observar essa definição que é bem legal. Atividade que visa informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar
esclarecer ou marcar pontos de vista, o que significa que é opinar através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de assuntos de interesse jornalístico. Então, isso é uma definição bem estrita, né, bem restritinha do que significa fotojornalismo dentro de uma visão dessa de realidade que a gente tem tratado agora e não esquecendo nenhuma dessas coisas. E aí, aqui tem que deixar bem claro o que são esses assuntos de interesse jornalístico. Assuntos de interesse jornalístico tem muito a ver com aqueles critérios de noticiabilidade que a gente já que eu já tinha comentado com vocês outras vezes, mas que tem diversos autores aí disponíveis para vocês consultarem e seguirem um autor, ou se vocês mesmos quiserem fazer os seus próprios critérios jornalísticos, fiquem à vontade, desde que você tenha isso de uma maneira justificada, mas existem diversos autores, né? Na minha apostila, por exemplo, vocês vão encontrar um capítulo inteiro sobre critérios de noticiabilidade e uma tabela, por exemplo, que é baseada em alguns autores, para vocês compararem uns aos outros e verem quais aqueles que vocês gostariam de seguir. Ok? A seguir, passando o assunto, ler uma foto. Então, como que é essa questão da leitura da foto jornalística? Não é só uma leitura no sentido da gente observar o que tem dos aspectos da composição fotográfica, tá? Mas a gente necessita, por exemplo, de uma alfabetização específica para isso. Justamente porque, como toda leitura, a imagem também é uma questão da cultura essencial e que permite entrar em comunicação com o mundo dos outros, pensamentos, o universo imaginário, seus sentimentos e ideias. Aí perceba, por exemplo, que a gente não recebe essa alfabetização para ler ou até para se defender das imagens enquanto a gente está na escola e nem na universidade, o que seria bastante interessante, né? A gente acaba ficando sujeito a qualquer ou a toda sorte de imagens da maneira como elas vêm. Então, nem das imagens jornalísticas e muito menos das imagens publicitárias. E aí isso acaba criando até uma confusão quando você vai tentar fazer essa separação para as pessoas. O que é uma notícia que tem, o que é uma fotografia, perdão, que tem apoio no real e o que é uma fotografia que tem apoio no ficcional, na idealização de sociedade. São coisas absolutamente diferentes, né? De um lado eu tenho fotografia publicitária que traz uma ideia de sociedade, e do outro eu tenho uma realidade de sociedade que são coisas absolutamente diferentes. E essa confusão na cabeça das pessoas acontecer por conta dessa falta de alfabetização específica existente a respeito da fotografia. Daí que tem-se que então a definição é que uma foto jornalística é, portanto, a visão de um fato que o fotógrafo e os editores do jornal nos apresentam, ou seja, uma imagem segunda de uma realidade que já chegou filtrada pelo ponto de vista de um jornal impresso. Né? Só que é o seguinte, para fazer a leitura de uma, de uma fotografia jornalística, até para a gente já continuar o assunto, é que essa leitura é diferente do texto, né? Texto é linear. Texto você lê o texto uma palavra atrás da outra. Né? Agora acontece que para fazer a leitura de uma fotografia isso não acontece dessa forma. A leitura de uma foto jornalística é absolutamente não linear, porque o olhar acaba percorrendo a imagem ou a fotografia em diversas direções, e ele vai sendo orientado pelas características formais dessa imagem. Então, pela maneira como você compôs a imagem, pela maneira como você criou a relação entre a figura e o fundo, pela maneira como você trouxe contraste também entre a figura e o fundo, ou pela maneira como você posicionou é, o equilíbrio fotográfico, se você trouxe uma composição circular, ou se você fez um equilíbrio através da regra dos terços, ou se você fez um equilíbrio dentro de um retrato simétrico, ou se você fez qualquer outra, equilibrou essa sua fotografia através de elementos artísticos e de composição, é, você acaba criando uma leitura de diferente proposta. Então, essa leitura não é simples, eu vou do passo 1 para o passo 2, para o passo 3, para o passo 4, para o passo 5. Eu posso ir em qualquer lugar e a qualquer momento. E outra diferença entre o texto escrito e a imagem, e obviamente as fotos em geral, é que as palavras acabam até reduzindo a possibilidade de se encontrar vários sentidos. Então, dentro de um contexto, as palavras têm menos significados. Ok, quando eu isolo uma palavra e leio a palavra isoladamente, mas não é isso que acontece num jornal. Ela vem dentro de um contexto. Então, é muito o duplo sentido e a dupla interpretação é mais difícil de ser encontrado na palavra escrita. E a foto não, ao contrário, ela é completamente polissêmica, né? Ela tem diversos sentidos, ou seja, tem muitas margens para muitas interpretações pelas diferentes pessoas que existem. Então, produzir uma fotografia em que todos farão a mesma leitura
é praticamente impossível devido à própria característica da imagem de ser polissêmica e de ter diversos sentidos. Você só pode esperar que as pessoas tenham a mesma interpretação que aquela que você gostaria que elas tivessem, porque ao contrário de um artista plástico que o sentido que ele dá para a obra não precisa necessariamente ser aquele que ele determinou, ou se é que ele determinou algum sentido, ou a fotografia jornalística ela tem um objetivo. E esse objetivo você quer que as pessoas interpretem o mais próximo possível, né? Então você não quer que existam todas essas leituras polissêmicas, mas você quer que elas vão existir naturalmente, porque a fotografia ela é polissêmica, mas você quer que todas as leituras sejam semelhantes. Elas não serão iguais, mas você gostaria que ao menos elas fossem semelhantes. Assim, você vai considerar que o conteúdo de uma fotografia da imprensa, infelizmente, ele nunca vai ser totalmente explícito, mas ele vai ser latente, né? Porque ele vai estar encoberto, porque ele não vai ser aparente de verdade, porque você há que se considerar nesse sentido o ponto de vista do fotógrafo, do jornal e também a interpretação de quem tá fazendo a leitura da imagem, né? Então a gente quer que exista uma aproximação em todos esses sentidos, mas você não pode considerar que a fotografia jornalística ela é explícita nesse caso. A gente tem que considerar que ela é assim latente e que a gente espera que aquilo que está sendo passado seja exatamente lido como a gente está. Aí a fotografia não se articula somente então com o texto escrito, com o título, com legenda e coisas que a contextualizam na feitura, né, na hora de você fazer a imagem. Ainda tem que se levar em consideração a maneira como ela é apresentada pelas pessoas, para as pessoas. Então, se você está apresentando ela dentro de um pool de imagens e ela é a terceira, ela é a quarta, haverá uma interpretação. Se ela vem com destaque da notícia, ela vai ser uma outra interpretação. Se ela vem grande, com destaque numa página, ela tem uma outra interpretação. Agora, se ela for pequenininha, você vai dar uma outra ideia, né, de que aquela fotografia não é tão importante assim. Então, dimensão, localização no jornal, primeira página interior, o destaque que tem na própria página, o destaque que tem no site, se ela é uma notícia de capa, se não é uma notícia de capa, todas essas questões acabam afetando também a articulação da fotografia e a leitura da fotografia jornalística. O crédito já é uma coisa à parte, né? Porque compreender a linguagem específica da fotojornalista tem a análise de diversos níveis, né? Então, desde os recursos mecânicos, então utilizados na produção da fotografia, e aí, qual foi a câmera, qual foi o ISO utilizado, qual foi a abertura, qual foi a velocidade, né? Tem a análise cultural e ideológica do conteúdo, então você vai analisar o que você está vendo de conteúdo, a interpretação do conteúdo, então organizar de repente palavras-chave para esse conteúdo, centrando-se primeiro nas técnicas de composição da foto, então essa foto é preto e branco, ela tem o fundo embaçado, ela é uma foto de paisagem, ela é uma foto de retrato, você pode definir, por exemplo, por um gênero, e também ver qual é a expressividade da foto, né? Então, assim, centrar nessas técnicas de composição, que acaba sendo responsável pela expressividade da foto e pela maneira como a gente interpreta a foto. Então, tem uma dificuldade muito grande de se fazer esses créditos, né? De você criar esse banco, porque perceba que é muito importante que quando você está terminada a sua fotografia, que você tem uma série de fotografias aprovadas, o seu trabalho não terminou aí, você tem que fazer o que a gente chama de metadados, que é incluir na fotografia esses dados que nós acabamos de ver aqui, desses dados de produção da fotografia e também da composição da foto, que só podem ser dados às vezes pelo próprio fotógrafo, né? Então aqui às vezes eu utilizei uma técnica X, Y, Z, e é exatamente isso que eu gostaria que ficasse marcado como dados da fotografia. Os metadados é o que a gente chama desses dados que ficam implícitos dentro do próprio arquivo fotográfico. Principalmente se você grava fotografa em RAW, né, que é um tipo de arquivo como se fosse um negativo digital, ele permite a inclusão de dados dentro da fotografia e esses dados acabam sendo todos os dados técnicos da foto, né, e aí mais você pode acrescentar o que você quiser dentro disso. Fazer esse acervo vai ser muito importante para o futuro, para quando as pessoas precisarem da sua foto, de repente, para ilustrar alguma outra notícia que seja parecida com aquilo que você fotografou. Desde que, obviamente, não seja distorcido o fato ou distorcido a fotografia que foi criada anteriormente para um outro propósito, né? Então, vamos lá, pelo amor de Deus, né? Então não pode ser assim.
Bom, as fotos de jornal geralmente trazem a indicação das fontes, os créditos, ou seja, tem o nome do fotógrafo e tem o nome da agência de notícias que a produz. Eu tento sempre colocar nas fotografias que eu mostro aqui para vocês, eu sempre tento colocar ao menos o nome do fotógrafo e a agência de notícia que solicitou ou para quem a foto foi vendida, né? Às vezes a foto ela é produzida, o fotógrafo é freelancer e aí ele acaba fazendo um acordo com a agência de notícias, então essa foto passa a ser de direito da a agência compra a foto e ela foi veiculada pela agência, então é importante também colocar a agência de notícia. É comum que alguns jornais grandes tenham suas próprias agências, tá? Então outros só atribuem o nome do fotógrafo. Então às vezes ele só atribui o nome do fotógrafo, às vezes tem as duas coisas. Eu sempre gosto de colocar e tentar sempre pelo menos o nome do fotógrafo e a agência, mas eu não coloco, por exemplo, os dados técnicos. Mas no concurso, por exemplo, lá do WordPress Photo, esses dados técnicos estão absolutamente à sua disposição. Então é fácil de você perceber qual foi a técnica utilizada pelo fotógrafo, o equipamento utilizado por ele e demais aspectos da fotografia. Não tem os aspectos artísticos, né? Mas os aspectos técnicos da fotografia são obrigatórios na inserção da fotografia no concurso do WordPress Photo. Na descrição de uma foto jornalística, ou seja, depois de você deixar o olhar percorrer livremente a foto, você tem que começar uma análise determinando-se, em primeiro lugar, o tema, e aí você vai fazer aquelas perguntas básicas, por exemplo, muito parecidas com aqueles paradigmas da escola funcionalista, né, sobre a função da foto, né, para você entender a função. Ela não basta só para você poder fazer a interpretação total, porque eu estou deixando de lado as questões artísticas, mas a gente vai ter que se aproximar um pouquinho mais disso. Lembra do paradigma de Laszlo? É o paradigma de Lazarsfeld lá na escola funcionalista, né? O que, onde, quando, quem, como, né? Então, mais ou menos isso é o que a gente tem dentro da comunicação. O paradigma não é exatamente esse, né? O paradigma de Laszlo é um pouquinho diferente. O paradigma é quem diz o que, por que, a quem, com qual efeito, né? Então, um pouquinho diferente esse do paradigma de Laszlo, mas a gente vai ter mais ou menos a descrição da fotojornalística apoiada em alguma coisa mais funcional, mais ligada até à informação. Então aqui a gente tem 5 coisas para você determinar para facilitar a descrição de uma foto jornalística. Então a gente tem um tema, um lugar, a data, os personagens e a ação. Sendo que o tema é o que está sendo mostrado, é o que parece estar sendo mostrado, o lugar é onde está acontecendo, a data é quando, os personagens é quem está participando daquilo e a ação é como está acontecendo aquilo que está sendo fotografado. Tem outras possibilidades de descrição. A gente pode também descrever um ambiente, se ele é natural, artificial, interior, exterior ou é inexistente, é impossível de determinar. Se o personagem, a gente pode também tentar definir a direção do olhar, a expressão, se está feliz, se está triste, qual o tipo de expressão que ele parece estar fazendo, se está nervoso, se não está. Os objetos que se destacam na cena, então se eles fazem sentido você os descrever, não preciso descrever alguma coisa que é pequenininha lá no fundo, mas se ele é um objeto de destaque, por exemplo, um homem segurando um machado com raiva, por exemplo, seria uma descrição, e aí o objeto seria o machado, né? Então seu papel na foto, hierarquia e a relação com os outros componentes da foto. Então por isso o machado na mão de um homem com um olhar bastante agressivo, vamos dizer que seja assim a foto, tá? Então, essa é uma maneira de se fazer descrição de foto jornalística e eu gosto dessa maneira aqui, eu acho bem interessante. Então, tema, lugar, data, personagem, ação, com essas outras possibilidades. Então, se você quiser acrescentar ainda, você pode acrescentar ambiente, fazer descrição, e ainda aumentar, por exemplo, a direção do olhar em relação ao personagem e aos objetos que tem em cena, tá? No ambiente, por exemplo, eu vou lá no lugar e acrescento no lugar, tá? Então, lugar é tal lugar, e aí tem a relação com o ambiente, eu posso aumentar se é natural, artificial, interior, exterior, ou se, enfim, o que eu precisar fazer isso. Então vamos ficar com essa descrição aqui por enquanto, tema, lugar, data, personagens e ação. Bom, dentro disso, aí vocês vão precisar lembrar da disciplina de semiótica para saber fazer essas interpretações de códigos gestuais comportamentais que regulam a nossa interpretação desses signos individuais e coletivos, né? Então, por exemplo, essas expressões de dor e alegria, né? De como as pessoas, por exemplo, estão quando elas estão rendidas, ou acolhidas, ou revoltadas, ou atitude ritual diante de morte, nascimento, trabalho, alimentação, tudo isso acaba sendo uma maneira de você interpretar. Então você tem que recorrer muito à semiótica e muito à interpretação de signo para você poder
entender, fazer a descrição, uma descrição mais apurada e mais correta da foto jornalística, tá? Tô terminandinho já, gente. Faltam 2 slides pequenininhos e aí a gente já conclui que são slides que a gente já até já viu. Então eu já quero, vou passar bem rápido por eles só para a gente pontuar que eles estão aqui na aula e daí eu já termino logo em seguida e tá tudo certo. Vamos lá. Então, dentro da classificação de uma foto jornalística, eu não estou falando de gênero fotojornalístico, tá? Mas é classificação. Cuidado não confundir com gênero e classificação. Então, a classificação eu posso ter retrato instantâneo e sequência de cena, tá? Então, o retrato tem que ser funcional, da informação da personalidade, aprendido numa situação, momento onde o caráter da pessoa acaba sendo exprimido da melhor forma, tá? E eu tenho os instantâneos, que são fotografias tomadas de uma cena em movimento, ou seja, de uma cena que está acontecendo, é um instante aprisionado, e uma sequência de cenas que mostra uma notícia em diversos momentos e apresenta vários fragmentos que é complementada pela indispensável explicação de uma legenda. Beleza? Para encerrar, a narrativa de uma foto jornalística, que segundo o Vilches, são esses aspectos narrativos de uma foto que constitui um dos principais elementos de organização dos conteúdos de uma foto. Uma foto em si, ela já é uma narrativa, a partir do momento em que existe um ponto de vista que alguém que escolheu essa perspectiva para dar a cena. Mas se você criar mas quando você quer dar o aspecto de uma narrativa, você precisa ter fotos que captam momentos de uma ação de informação para você complementar a fotografia anterior, principalmente. Tudo bem? Então, isso é um pouquinho sobre fotografia irreal e a realidade, para a gente tentar construir narrativas, tentar se aproximar cada vez mais da realidade, cada vez sermos melhores fotógrafos de imprensa para traduzir para a sociedade uma objetividade, mesmo diante de uma é, linguagem tão subjetiva quanto a fotografia. Tá bom, gente? Obrigado a todo mundo, valeu, um abraço.